fez um chamado para mim. Eu ouvi a voz de Deus e aceitei esse chamado para o ministério. E durante 4 anos eu fiz o curso de teologia num seminário teológico batista, ali em Belém do Pará. E depois que terminei o curso de teologia, eu tive um chamado e eu pastoreei a igreja batista por 15 anos, como pastor batista, servindo ao Senhor. Eu conheci também a minha esposa, a Jeane, ali no Seminário Teológico Batista. Ela também estava fazendo o curso de teologia, e naquele período eu a conheci, e nós nos casamos, tivemos a nossa filha, depois o nosso filho, e servindo ao Senhor, sempre com um coração sincero, um coração com entrega ao Senhor. Mas no ano de 2006, nós tivemos um chamado para pastorear a Igreja Batista lá na cidade de Mogi Guaçu, São Paulo, ali próximo do UNASP, Engenheiro Coelho. E naquele período nós chegamos ali, naquela cidade, e nós sempre tivemos um princípio de os nossos filhos estudarem numa escola onde tivesse princípios da palavra de Deus. E a nossa filha estudava lá em Belém do Pará, numa escola batista, com todos os princípios. Só que quando nós chegamos na cidade de Mogi Guaçu, nós começamos a procurar na cidade uma escola que tivesse princípios da palavra de Deus, e não encontramos. E aí nós fomos até a escola adventista do Sétimo Dia. E chegando ali, nós conversamos com a diretora Solange, e ela falou dos princípios da escola, e eu perguntei para aquela diretora, porque nós tínhamos preconceito contra a igreja adventista, porque achávamos que era uma seita, por 2 pontos. O primeiro, a questão do sábado. Nós não entendíamos o sábado desta maneira. Para um evangélico, o sábado já é algo do Antigo Testamento. E também a questão de Ellen White, também são 2 aspectos que trazem muitas dificuldades para esse entendimento. E eu perguntei para a diretora Solange: diretora, aqui vocês ensinam doutrinas? Ela disse: não, pastor, aqui nós ensinamos a palavra de Deus, a Bíblia. Então eu disse: assim, a Bíblia, nós amamos a Bíblia e queremos que nossa filha, que era só a Jennifer, que naquele momento estava estudando, nós queremos a palavra de Deus, mas nós continuamos acompanhando. E aí fomos visitar uma outra escola que não era de princípios evangélicos, e chegando ali nós vimos que aquela escola tinha o mesmo ensino de educação da escola que a minha filha estudava. E a diretora começou a mostrar a escola para nós vimos que era uma escola muito estruturada, muito boa, e ela disse assim: olha, mas aqui tem 2 coisas muito distintas das outras escolas. A primeira coisa é que nós temos muito interesse pelo social. Nós aqui, as crianças das escolas, elas têm a festa do carnaval. E aí nós já olhamos um para o outro assim, já ficamos preocupados. Mas ela disse assim: mas o distintivo da nossa escola é que agora nós estamos também fazendo a festa do Halloween. Quando ela falou isso, eu olhei para minha esposa e disse: Jane, vamos embora. E aí começamos a sair já.
E quando nós fomos na escola adventista, era uma escola muito simples, era uma escola alugada ainda, bastante simples, não tinha muito atrativo, mas nós voltamos, oramos a Deus e lembramos que nós, quando casamos, fizemos uma aliança com Deus que nossos filhos só estudariam em escolas que tivessem princípios da palavra de Deus. E nós dissemos um para o outro: nós vamos colocar a nossa filha nessa escola. Voltamos na escola, matriculamos, e ali ela começou a estudar. E quando ela chegava em casa, ela não queria estudar naquela escola porque ela achava muito feia a escola. E ela disse para nós isso. Mas depois que ela começou a estudar, ela chegava em casa todos os dias e dizia: papai e mamãe, na escola adventista não se começa matemática, português, sem antes ler a Bíblia e orar. Então, aquilo foi algo muito importante para nós e ela continuou estudando e Deus começou a fazer grandes coisas, testemunho daquela diretora, das professoras, de toda a administração da escola, era um testemunho de Jesus Cristo. A gente via Jesus na vida daquelas pessoas. Mas eu quero agora passar para a Jeane, porque eu disse para vocês que quando eu conto testemunho, eu conto resumido. Em 5 minutos eu consigo contar todo o testemunho, mas a minha esposa, ela consegue trazer mais detalhes acerca do testemunho. Dizem os pesquisadores que os homens falam mais ou menos 10.000 palavras por dia, mas as mulheres, elas falam mais ou menos 25.000 palavras. E eu sei que vocês estão disponíveis para ficar até umas 8 horas hoje, para escutar o testemunho. Então, ela vai falar um pouco sobre o testemunho que aconteceu na nossa vida, toda a virada, tudo aquilo que nós decidimos. Ela vai contar um pouco sobre esse testemunho. Minha esposa, Jeane. Bom dia, queridos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E ele sempre faz isso comigo. Sempre coloca em mim a questão de que eu falo muito. Mas louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. A palavra de Deus que o pastor começou diz assim: ouvirá uma voz por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deus tem um sonho e Deus tem um plano para cada um de nós. Se existe uma coisa que eu creio no meu coração firmemente, é que não existe um ser humano que tenha nascido nessa terra que Deus não tenha um sonho e um plano para ele. E lá em Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. E quando eu leio isso, queridos irmãos, fica muito forte no meu coração que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. São planos de paz e não de mal, para dar o fim que Ele deseja para cada um de nós. E assim o Senhor cuidou de nós, cuidou das nossas vidas, e fez com que nós pudéssemos andar pelo caminho que Ele queria, que Ele sonhava. A minha vida é diferente da vida do pastor Levi. O pastor Levi nasceu num lar evangélico. Eu nasci num lar católico, extremamente católico. Um lar de católicos praticantes. Mas aos 17 anos de idade, eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo e entreguei minha vida ao Senhor Jesus na Igreja Batista. Conheci Jesus ali na Igreja Batista, passei a amar Jesus com toda a minha vida e me entreguei a Ele. E aos 19 anos, então, eu resolvi fazer teologia, ir para o seminário, fazer teologia, e foi lá, então, que eu encontrei o pastor Levi. Ele já estava lá, estava 2 anos à frente, e começamos, então, a namorar e ali nos casamos. E essa parte ele já contou, mas eu falei que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Quando, então, colocamos os nossos filhos para estudar naquela escola
nós não tínhamos ideia de como Deus já estava a trabalhar em nossos corações. Havia um preconceito muito grande em relação à igreja adventista. Nós falávamos a seguinte coisa para todos os irmãos: queridos irmãos, o crente, ele tem que ser agradável, educado e tratar todas as pessoas com muito carinho e atenção. Mas muito cuidado com o adventista. E nós dizíamos assim: sejam educados com os adventistas. Mas cuidado, porque é seita, irmãos. Se vocês verem adventista vindo com história para vocês, fujam, corram, porque eles trazem ensinos errados. E o pastor já falou quais são os ensinos mais difíceis para a igreja batista aceitar. E naquela escola, então, nós fomos vendo o trabalho, a forma como a escola trabalhava, a forma como a escola conduzia, e eu via que a minha filha voltava muito animada daquela escola. Víamos também que acontecia algumas coisas ali interessantes, que era semana de oração, semana da Bíblia, coisas assim. E a minha filha dizia: mãe, por favor, participa conosco. Pai, participa conosco, participa comigo, vamos lá. E muitas vezes era um evento só para os alunos, e quando chegávamos, estávamos nós dois lá junto, pedimos para a diretora para participar, para ver, e ela deixava, e nós entrávamos então na escola e víamos a semana de oração acontecendo. E lembro-me de uma vez que a minha filha voltou para casa e disse assim: mãe, Jesus está voltando. E eu disse: isso, filha, é verdade, Jesus está voltando. Ela disse: não, a senhora não está entendendo, Jesus está voltando de verdade. E eu disse: louvado seja o nome do Senhor, minha filha, é verdade. E ela dizia assim: não, mãe, olha, o pastor disse que isso já está acontecendo. Olha, já está tudo planejado já, e Jesus vai voltar. E eu fiquei muito impressionada pela forma como minha filha voltou da escola, com aquela convicção no coração de que Jesus estava voltando, que isso era muito verdadeiro, que isso era profundo. E foi me chamando a atenção, e eu lembro-me que uma vez, no carro, eu olhei para o meu marido e disse assim: nossa, essa seita trabalha direitinho, que seita séria, né? Eu comentando com meu esposo, eu fiz essa seguinte afirmação, porque eu fui me impressionando com o que acontecia naquela escola, apesar de sempre minha filha ter estudado em uma escola evangélica. Mas os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. São planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Deus não queria que eu ficasse só admirando o trabalho dos adventistas. Deus tinha um plano completo, Deus tinha um plano profundo. Nesse período, então, recebemos na nossa igreja um grupo de pessoas que foram apresentar um projeto para o pastor. E eu estava lá, era uma época que eu estava à frente do Ministério da Mulher da igreja, e estávamos planejando um encontro de casais com toda a igreja, o Ministério Feminino, juntamente com o Ministério de Casais. Estávamos no projeto, eu estava à frente desse projeto, e organizando esse encontro de casais. Estávamos em oração, era um processo grande de oração na igreja, levávamos a nossa igreja a orar muito. E quando esses senhores levaram os materiais, e eram todos materiais de família, e eu fiquei impressionada. Eu disse: Deus está conduzindo tudo. E quando eles tiraram os materiais, eu fui separando e adquirimos todos os materiais que eles levaram. E eram uns materiais que tinham o nome Filhos Vencedores, Felizes no Amor. Nós não sabíamos que mais eram aqueles, mas eram materiais para casais. E no meio desses materiais tinham alguns DVDs, que era de um pastor, e adquirimos também. E ao longo, vimos aquele material, e o DVD nos chamou muita atenção, porque ele era de uma forma muito didática. Eram palavras com temas que duravam 15 minutos. E durante 3 meses, começamos a trabalhar com esse DVD com a nossa igreja. A gente levava todos os casais para uma chácara. Tinha um irmão que tinha uma chácara próximo, e fazíamos lá, então, nessa chácara, todo sábado à noite, dávamos os casais, e ali
ali nós assistimos aquele tema, depois nós discutíamos aquele tema, e depois cada casal ficava separadinho, procurando um canto para orar e para trabalhar acerca do tema discorrido. E foi quando o pastor Levi, então, pensou, nossa, mas esse pastor, ele fala de um jeito, por que ele não vai ser, então, o preletor do nosso encontro de casais? E quando procuramos no DVD atrás, o telefone, entramos em contato com ele, ligamos, e, para nossa surpresa, quando o pastor Levi perguntou qual é o ministério de vocês, nós escutamos a seguinte resposta: nós somos adventistas do sétimo dia. E o pastor Levi, então, ficou surpreso, nós não sabíamos, mas ele pensou bem, para falar sobre casais, não há nenhum problema, espero que ele não vai tratar de nenhuma questão, vai ser ético, não vai tratar de nenhuma questão doutrinária, e nós vamos trazê-lo, então, para a nossa igreja. E ficou acertado a data, o pastor Osmar Reis e Deise Reis. Vocês conhecem o pastor Osmar Reis? Se alguém conhece que está aberto aí, levanta a mão aí, olha. Pastor Osmar Reis, isso, obrigada. Pastor Osmar Reis e a Deise vieram, passaram um fim de semana, e foi um fim de semana muito especial para a igreja, foi um fim de semana tremendo para a nossa igreja, e nesse fim de semana, o pastor Osmar conquistou o nosso coração, o pastor Osmar e a Reise conquistaram o nosso coração, e eles fizeram amizade conosco, e eles então nos procuraram outras vezes, e começaram a ligar para nós. Eu comecei toda sexta-feira, por volta das 18 horas, receber uma ligação da Deise. Toda sexta-feira, Deise me ligava e dizia assim, Jeane, pastor Levi, eu estou ligando. Ela dizia, ela viaja muito, ela dizia, olha, eu estou aqui em Recife. Outra vez ela dizia, olha, eu estou aqui no Pará. E ela dizia assim, eu estou ligando para dizer que eu acabei de orar por você. Eu acabei de orar pela sua vida, eu acabei de orar pela sua família. E aquilo começou a impactar muito o nosso coração. E fizemos alguns almoços. Só lembrando que, quando estava nesse final de semana de família, eu, antes de dar a palavra para eles, eu sempre lia um texto e compartilhava. E naquele dia eu li o texto, eu creio, não me lembro se era eu acho que era uma sexta-feira mesmo. Eu li o texto naquele momento que o povo recolhia o maná. E eu li, mas só que eu não li a que fala sobre a sexta-feira, que eles recolhiam de maneira dobrada. E o pastor Osmar, sentado ali na frente com a Jeane, ele perguntou, mas ele não vai ler o restante do texto, não? Que fala que na sexta-feira deve-se pegar o maná de maneira dobrada, e você não entende esse texto? A Jeane disse, olha, pastor, eu não compreendo muito sobre essa questão de sábado. E ele começou, neste final de semana, a conversar um pouco com a Jeane sobre isso. Mas só que quando eu chegava próximo deles, eles paravam o assunto. Então, naquele encontro, ele já começou a se incomodar. E quando eu li o texto, eu não li com interesse ou intenção de não falar sobre o sábado. Foi uma questão só de eu ter escolhido aquela parte do texto. A aplicação do texto que ele usou era que o maná de Deus representava a palavra de Deus e que se necessitava da palavra todos os dias. Ele só queria essa aplicação. A aplicação de que, como ele precisava, o povo precisava buscar o maná todos os dias, assim também nós precisamos buscar a palavra de Deus todos os dias. E então, em um dos almoços que o pastor Osmar esteve em nossa casa, ele perguntou o que nós iríamos fazer no final do ano. E contamos para eles que nós estávamos planejando vir a São Paulo, nós morávamos no interior, vir a São Paulo para fazer um curso de convalidação em teologia, porque todos os cursos de teologia no passado, no Brasil, não eram reconhecidos pelo MEC. E então nós estávamos nesse planejamento, vamos fazer o nosso reconhecimento pela nossa Faculdade Batista aqui de São Paulo. Quando o pastor Osmar falou assim, mas para que ir para São Paulo tão longe, se você tem uma excelente universidade aqui pertinho, bem pertinho de vocês, a 40 quilômetros, ao invés de vocês terem que atravessar
200 quilômetros e vir para São Paulo e ficar lá, você pode fazer aqui pertinho, 40 quilômetros, tem uma universidade excelente que oferece esse curso. Não. E o Levi, então, falou, que universidade? E ele disse assim, o NASP. E o pastor Osmar Reis, e o pastor Levi, então, pergunta, mas será que pode? É uma instituição adventista e nós somos batistas. E o pastor Osmar disse assim, eu não sei, mas não custa nada nós observarmos, creio que não há nenhum problema. Leve sua documentação e então nós vamos ver se pode. E assim fizemos. Na segunda-feira, fomos ao NASP, logo na segunda-feira, fomos ao NASP e ficamos impressionados com aquela estrutura toda do NASP e levamos a documentação, solicitamos análise para ver se aceitavam e veio a resposta, ok, aceitam e pode ser feito. E ficamos felizes, então, e marcamos, fizemos a inscrição para fazer a prova, fizemos a prova, tinha um vestibular na época, porque era muita gente querendo, passamos no vestibular, veio a resposta, vocês podem fazer, e quando foi marcado a data, só que aconteceu algo nesse inteirinho. Quando foi marcado a data, o pastor Levi estava responsável por um evento da nossa denominação na cidade. Ele ia receber mais de 200 jovens para fazer um trabalho evangelístico. E essa data mudou a data. Esse evento mudou a data. E justamente iria chocar com a primeira semana, o término do evento iria ser na primeira semana que começaria o curso. E nós ficamos muito tristes. E eu disse assim, eu não acredito que não vamos poder fazer. E o Levi, então, disse assim, não, você vai e você faz. E eu disse, eu não quero fazer sozinho, eu quero fazer com você. E ele disse, olha, vamos pedir à universidade se eles deixam eu me ausentar essa primeira semana e a matéria da primeira semana eu faço com a turma seguinte. E na outra semana, então, eu estarei com você. E assim, ele me convenceu e eu aceitei. E ele foi me deixar lá no NASP, irmãos. E ele me deixou lá, tinha que ficar lá, hospedada, eu fiquei então, e ele foi embora. E as aulas começaram. Quando as aulas começaram, bom, eu fui na seguinte disposição. Eu já sou formada em teologia, eu já fiz teologia, não deve ser tão diferente. Alguma coisa a gente sempre tem para aprender, mas não deve ser tão diferente. E foi então que o primeiro professor, doutor Reinaldo Siqueira, doutor em Antigo Testamento, começou as aulas. E no primeiro dia de aula, quando eu entro naquela sala, havia 70 e poucos pastores, e só eu de mulher. Já começa aí, né? A situação. 70 pastores adventistas, e só eu de mulher e não adventista. Então, eu pensei, meu Deus, que ambiente hostil para mim, né? O que eu estou fazendo aqui? E eu procurei sentar na última cadeira, lá atrás, bem quietinha. E quando eu me sentei lá atrás, eu vi que todos os pastores se conheciam. Eu vi que todos os pastores eram amigos, eles conversavam, se abraçavam, falavam. E todo mundo olhava para mim com aquele ar assim de quem é essa pessoa que está aí, né? O que essa pessoa está fazendo aqui? E quando as aulas começaram, o pastor Reinaldo Siqueira cumprimentou a todos e abraçou, nossa, e falava com um, falava com quanto tempo, e como você está? Aquele primeiro dia de aula. E de repente ele para, olha lá para trás e diz assim, e você? Quem é você? De que união você vem? E eu, hã? E eu então, lá atrás, eu disse assim, me pedi permissão e fui até ele para falar baixinho. E eu disse assim, pastor, eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Não sei o que é união, porque eu não sou adventista. E ele disse, você não é adventista? Eu disse, não, eu sou batista, sou pastora batista, sou casada com um pastor batista, e eu estou aqui simplesmente para ter a minha convalidação. E voltei para o meu lugar, e os pastores que estavam na frente ouviram, e, gente, a reação parecia assim, já viu formiguinha? Uma
falando com a outra, a formiguinha parece que ela bate a anteninha assim, né? E eu voltei para o meu lugar e fiquei quietinha, e então a aula começou e o pastor Reinaldo Siqueira começou a falar de coisas, irmãos, que eu nunca tinha escutado antes na minha vida. Eu nunca tinha escutado falar em teologia do santuário celestial. E eu via que tudo que o pastor falava, eu só via as 70 cabecinhas virando e olhando para mim, né? Ele falava e as pessoas, mesmo que tentassem serem discretas, mas elas ficavam olhando a minha reação, elas o tempo inteiro ficavam olhando para a minha reação, e aquilo começou a me incomodar muito, eu comecei a ficar incomodada, e eu comecei a escutar aquelas coisas todas, e ele começou a falar do sábado de um jeito diferente. Eu nunca tinha escutado daquele jeito, eu já tinha lido a Bíblia toda muitas vezes, é claro, como eu amava a Bíblia, estudava a Bíblia, eu já tinha lido a Bíblia toda, muitas vezes. É claro que eu já tinha lido sobre o sábado, mas o sábado, na minha cabeça, ele era algo extremamente um relato para o povo judeu, algo que, dentro da teologia batista, era algo que tinha sido vencido lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele inaugurava um novo momento dentro da igreja que se chamava o momento da graça, e que se não precisava mais guardar a lei, somente a graça, porque é a graça que importa. Na minha cabeça era assim que isso estava, e na cabeça de todo evangélico é assim que fica. Jesus começa uma nova era, um novo momento, o momento da graça. Então não é necessário mais guardar o sábado, porque o sábado era algo da lei, e a lei tinha ficado lá para trás, tinha ficado lá no Antigo Testamento. Jesus havia cumprido toda a lei. E quando, então, no terceiro dia de aula, aquela angústia toda, já havia 3 dias que eu estava numa angústia tremenda, eu me levantei da sala de aula e saí, e procurei um local, com aquele incômodo no coração, aquela angústia no coração, e eu disse, eu tenho que ir embora, isso é seita mesmo, eu não posso ficar aqui, o que eu estou fazendo nesse lugar? E eu procurei o meu celular e procurei ligar para o pastor Levi, e não tinha sinal, nenhum sinal naquele lugar, o celular não pegava. Então, eu me dirigi até a portaria, fui caminhando até a portaria. Quem conhece o NASP sabe que é bem distante a portaria dos prédios ali. E eu fui caminhando, e quando eu cheguei na portaria, eu disse assim para o rapaz, por favor, que horas passa o ônibus para poder ir embora daqui? E o rapaz olhou para mim, um pouco assustado, e disse, moça, não tem ônibus aqui. Senhora, não tem ônibus, não passa ônibus aqui. Naquele tempo, 2006, não havia ônibus, não passava ônibus. Não passava ônibus no NASP. Não tinha ônibus ali. E eu, então, pensei, meu Deus, eu estou mesmo presa aqui, eu vou ter que ficar mesmo nesse lugar. E eu fui, então, voltando. Eu digo, bem, já que eu tenho que voltar, fui caminhando e fui falando com Deus. Sabe quando você chama Deus bem pertinho de você e você começa a conversar como se ele estivesse ali do seu lado? E eu comecei a dizer, Deus, o que é isso que esse povo está falando? O pior, Deus, é que eles abrem a Bíblia e mostram lá na Bíblia, Senhor. Senhor, o maior sinal da volta de Jesus não são as 24 horas de louvor e adoração que vai acontecer na Terra, porque eu, irmãos, acreditava como parte, não são todos os evangélicos, mas parte da igreja evangélica, e principalmente os ligados na área do louvor e da adoração, e nessa época eu estava muito ligada à área do louvor e da adoração, acreditava que ia haver um avivamento tão grande que essa ia ser a marca da volta de Jesus, um grande avivamento, um grande derramar do Espírito de Deus sobre a igreja, que a igreja ia novamente ter 24 horas de louvor e adoração, a igreja não ia fechar, e o tempo inteiro, do jeito que era no tempo de Davi, em que havia turnos de levitas e adoradores, e as pessoas iam buscar as igrejas, e era isso que eu acreditava, e eu falei para Deus naquela oração, Deus, não é isso a principal marca, o principal sinal da volta de Jesus?
as 24 horas de louvor e adoração? Foi quando, então, nesse momento em que eu estava angustiada em oração, caminhando ali, voltando para o NASP, para o prédio da faculdade, foi como se eu ouvisse a voz de Deus trazendo à memória o texto em Jeremias que diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E eu, então, fiquei com aquilo no coração e eu voltei para a sala de aula e me sentei novamente. E o pastor Reinaldo Siqueira estava terminando a aula daquele dia com a seguinte, e ele disse a seguinte coisa, ele disse, irmãos, o sábado é o dia mais importante de todos, porque o sábado é a oportunidade que nós temos aqui na Terra de vivenciar o clima celestial. Porque o sábado, quando chega, em cada país diferente, há um país que começa a experimentar o pôr do sol. Em cada país diferente, em cada uma hora diferente, o país começa a experimentar o pôr do sol. Então, de sábado em sábado, acontece aqui na Terra 24 horas de louvor e adoração. Acontece aqui na Terra 24 horas em que as pessoas param tudo e eles começam a adorar ao Senhor, eles começam a louvar ao Senhor e eles se preocupam com o Senhor. E então ali eu fiquei assustada, porque eu tinha acabado de falar aquilo para Deus. E o pastor Reinaldo Siqueira usou as mesmas palavras que eu tinha usado na oração com o Senhor. E os pastores, então, foram saindo, a aula terminou e eu fiquei sentada ali. E o pastor Reinaldo Siqueira olhou para mim e ele viu que alguma coisa tinha acontecido e ele disse, Jeane, você está bem? E eu disse assim, pastor, eu não sei, Deus começou a falar algo comigo aqui que eu não estou compreendendo, eu não estou entendendo, eu não sei. E ele disse, bem, Jeane, se você permitir, eu vou orar por você. E ele, naquele momento, ele fez uma oração por mim. E a oração dele era que Deus completasse a obra que já tinha começado na minha vida. E eu saí daquele lugar, sem compreender, mas com muitas dúvidas. A partir daquele momento, a última barreira que havia no meu coração havia caído. A última barreira que havia no meu coração acerca do sábado, Deus plantou no meu coração algo, eu queria entender, eu queria compreender, eu comecei a desejar, querer compreender mais sobre o sábado, compreender mais sobre o santo sábado do Senhor. Então, foi quando corri para a única pessoa que eu conhecia ali perto, Deise Reis e Osmar Reis, e cheguei lá com todas as perguntas, e Deise disse assim para mim, Jeane, fique calma, Deus começou uma obra na sua vida, mas ela me orientou, ela disse o seguinte, mas cuidado, deixe Deus trabalhar no seu coração e não compartilhe ainda com seu marido, porque se você compartilhar, o seu marido vai tirar você daqui agora. Deixe o Senhor ser Deus. E eu segui a orientação dela. Quando o Levi chegou, então, na semana seguinte, eu não compartilhei nada, não falei nada do que havia acontecido. E ele perguntava como foi, ele só dizia que eu estava estranha. Ele só dizia que eu estava parecendo muito estranha, muito animada, e ele queria saber, e eu dizia, está sendo bom. E vocês sabem que mulher não é assim. Mulher, quando sai e volta para casa, quer contar tudo. Conta a cor da toalha da mesa, conta o gosto da comida que tinha, conta o cheiro do lugar, ela quer contar detalhes. E eu, seguindo a orientação da Deise Reis, então, eu fiquei quieta, eu não contei nada para ele naquele momento. E na semana seguinte veio, então, o pastor... Amém. Veio o pastor Amin Rodori, e depois veio, então, o pastor Wilson Paroski. E com o pastor Wilson Paroski, o pastor Wilson Paroski nos cercou de muita atenção. Ele foi muito, muito, muito companheiro, ele foi muito solidário conosco, e as aulas, então, continuaram, e foi impressionante as aulas. E no final daquela semana, pastor, havia uma prova bem difícil, e o pastor... Então, Paroski nos disse assim, olha, eu gostaria de falar com vocês, não vão embora ainda. E terminamos a prova e ficamos lá fora esperando, pensando, o que será que esse pastor quer falar conosco?
E quando o pastor, então, veio e falou assim, pastor Levigiane, eu gostaria de fazer uma visita a vocês. Vocês aceitam? E, educadamente, nós respondemos, sim, aceitamos a visita, sim. Marcamos, então, seria na terça-feira, às 14h. E, pastor, preparamos o lanche, o pastor Paroski foi, ficamos ali numa conversa muito agradável. E, no final daquela conversa, antes dele ir embora, ele disse assim, pastor Levigiane, eu gostaria muito de estudar a Bíblia com vocês. Vocês aceitam estudar a Bíblia comigo? E eu, então, pulei na frente do meu marido e disse assim, por favor, pastor, estude a Bíblia conosco, eu quero estudar a Bíblia com o senhor. E o pastor Levi ficou me olhando estranho, vocês estão vendo, ele tem esse olhinho pequenininho, o olho dele cresceu. Nunca vi olho tão grande em toda a minha vida. E então, ele disse, o pastor Paroski sorriu, viu a situação um pouco constrangedora, e o pastor Paroski, então, disse assim, e o que é que vocês, então, qual o tema nós vamos começar a estudar? E eu disse assim, o sábado, eu quero estudar sobre o sábado. E foi quando ele riu mais ainda e disse, mas logo sobre o sábado? Vocês querem começar logo a estudar sobre o sábado? E ele rindo, e eu então vi que estava num momento assim, descontraído com ele, e ele disse assim, eu disse assim para ele, claro, eu quero entender por que os adventistas, apesar de serem tão inteligentes, que eu já percebi que é um povo muito inteligente, muito preparado, ainda está preso lá no Antigo Testamento. E também dei risada. E aí, despedimos e ele foi embora. Gente, quando ele foi embora, vocês não imaginam o que aconteceu. Consegue imaginar? Pastor Levi, esse homem calminho, nunca vi tão bravo em toda a minha vida. Dizem que os homens calmos, quando ficam bravos, saem de perto, né? Foi assim mesmo. E ele olhou para mim e ele disse assim, o que é que você está fazendo? Você não percebe que isso não tem lógica? Eu não tenho interesse nenhum em estudar com esse pastor adventista. Eu fui para aquela instituição simplesmente pela facilidade e para resolver uma questão do nosso currículo. Mas eu não tenho interesse em estudar com adventista. Não tem lógica. Você vai esperar, dar o tempo desse pastor chegar na casa dele, você vai ligar para ele tinha deixado o telefone, você vai ligar para ele e você vai desmarcar. O que você vai dizer não me importa. Qual é a desculpa que você vai dar? Não me importa. Você vai desmarcar esse estudo. E eu então olhei para ele, vi ele muito bravo, e então eu disse assim, amor, amorzinho, né, meninas? É assim que a gente fala, né? Querido, você não está vendo o que Deus está fazendo? E ele ficou olhando, e ele disse assim, o que você está querendo dizer? E eu disse, Deus está te escolhendo, Deus te escolheu, Deus colocou uma obra na tua vida, para você, na sua simplicidade, mostrar para este pastor tão preparado, que apesar de todo o preparo, toda a sabedoria e toda a inteligência, ele ainda está equivocado em alguma coisinha. Quem vai ensinar a quem? Não é a Bíblia que nós vamos estudar? Então, deixa a Bíblia falar. E aí, naquele momento, então, eu vi o pastor Levi fazendo assim, crescendo, né? E ele disse, eu não tinha pensado nisso. E com isso, eu convenci a aceitar, a participar do estudo. E os estudos começaram, irmãos. Toda terça-feira, às 14h. E as 3 primeiras terças-feiras, o pastor Paroski chegava à nossa casa às 14h e não conseguia sair antes das 19h. A gente com a Bíblia aberta e perguntando todo tipo de coisas. E ele não deixava, ele não falava outra coisa que não, ele ia direto na palavra de Deus. Ele ia explicando, ele ia anotando, ele ia falando todos os textos que falava sobre o sábado. E naquele momento que ele falou que queria estudar a Bíblia, eu falei para ele, pastor, então só a Bíblia.
nenhum outro livro. No primeiro dia de aula, no primeiro dia, foi quando o pastor Levi falou isso. Nós estávamos na primeira terça-feira e ele disse, olha, eu só aceito se for só a Bíblia, não traga nenhum outro livro. Qual era o medo dele? Era o medo dos livros de Ellen White. E então, irmãos, nós continuamos a estudar, a olhar. Depois de 3 terças-feiras, na última terça-feira, o pastor Paroski olha para nós e diz assim, pastor Levi Jeane, nós estudamos todos os versículos da Bíblia sobre o sábado, todos. E ele fechou a Bíblia assim, e ele disse assim, olha, agora eu quero que vocês me mostrem um versículo só um, não importa. Pode ser no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que diga assim, que Deus mudou, que Deus se arrependeu, que Deus disse que era diferente, que não precisa mais guardar o sábado e que agora é para guardar o domingo. Irmãos, quando ele fez essa pergunta, eu e Levi nos olhamos assustados. E sabe quando a gente busca na mente, e a gente começa lá em Gênesis e termina lá em Apocalipse, e você força, e você toma um susto, porque é um susto. A teologia que nós tínhamos aprendido, tinha nos ensinado a construir uma filosofia e uma ideologia que não nos deixava ver e enxergar aquilo que estava na palavra de Deus acerca do sábado. E foi quando, então, caíram as escamas dos meus olhos. E eu disse assim, o que, pastor? Eu reagi. O que, pastor? O que o senhor está falando? Então, o senhor quer dizer que existe um plano muito bem arquitetado para que as pessoas não enxerguem isso? E ele disse, é isso mesmo. É isso mesmo, Jeane. É isso mesmo. E ele foi explicando o porquê, o motivo, e ele disse assim para mim, eu vou te dizer por quê que existe esse plano. Por quê? Eu vou pedir o óculos do meu marido emprestado, que eu não trouxe o meu. Eu vou dizer por quê que existe esse plano muito bem arquitetado. Ele mandou abrir a Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, que diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardais os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E ele explicou, então, e quando eu li esse texto, que fala que o sábado é o sinal de que Deus é o nosso Deus, isso caiu como bomba no meu coração. Ezequiel 20, a parte que fala sobre o sábado é o 20, eu li a partir do 19. E isso caiu como bomba no meu coração. Por quê? Porque eu, bem jovem, eu fiz um plano chamado o meu objetivo de vida. E no meu objetivo de vida, eu tinha muito claramente que eu tinha algo no meu coração, que Deus tinha para mim uma obra específica, que era a obra de alertar a igreja sobre a volta de Jesus. Isso mesmo, irmãos, eu era adventista já e não sabia. Eu tinha isso no meu coração muito firme. E todas as vezes que eu pregava na minha igreja, a minha igreja já sabia. Quando era o dia que eu ia pregar, o tema que eu falava era sobre a volta de Jesus. Porque me incomodava. Eu falava para o Levi o seguinte, Levi, as igrejas estão falando de tudo, menos da volta de Jesus. E a pregação que nós mais precisamos falar é a volta de Jesus. A igreja está esquecendo de falar sobre a volta de Jesus. Nós precisamos falar sobre a volta de Jesus. E então esse tema estava no meu coração. Falava de Apocalipse, eu me interessava. Falava sobre a volta de Jesus, eu me interessava. Acontece, queridos irmãos, que eu lia o Apocalipse muitas vezes, eu estudava sobre o Apocalipse com materiais batistas, eu compreendi o objetivo do livro, o objetivo geral do livro, mas ficava lacunas que eu não compreendia. Lacunas que ficam na mente de todo o povo evangélico, que não compreende, não entende quando o Apocalipse da forma que o adventista entende, ponto a ponto,
questão a questão. E havia um ponto em especial no coração. Havia um ponto em especial que ficava no meu coração, que era o sinal do povo de Deus. Eu tinha lido aquele texto bíblico, aquele texto me incomodava, que dizia que Deus ia marcar o seu povo na testa, e que o povo da besta ia ter a marca na mão e na testa, mas o povo de Deus na testa. E eu dizia, que sinal é esse, Senhor? Que sinal é esse? Será que é o chip que todo mundo lá, os evangélicos, acreditam? O sinal é o chip que vai colocar, que não compra e nem vende. E quando o pastor leu esse texto, que o sábado é o sinal, e ele explicou isso para mim, isso caiu como bomba no meu coração, e eu disse, Senhor Deus, se este é o sinal, eu quero este sinal para a minha vida. Se este é o sinal, eu preciso desse sinal na minha vida. Eu quero esse sinal. E o pastor Levi quase caiu da cadeira. Naquele momento, eu estava estudando a Bíblia com o pastor Paroski, mas eu estava estudando de maneira teológica, de maneira também para compreender intelectualmente, mas aquela verdade sobre o sábado não caía no meu coração. Havia muitas barreiras, a questão da barreira denominacional, eu nasci no Lar Batista, então essa verdade era como se fosse uma venda nos meus olhos que eu não compreendia. Eu compreendia historicamente, porque eu dei aula no seminário sobre a história da igreja, compreendia de maneira teológica, mas essa verdade não caía no meu coração. E a Jeane já estava com o coração aberto, tinha compreendido, as vendas tinham caído dos seus olhos, mas eu não conseguia compreender desta maneira. Queridos, a partir deste momento começa de verdade a nossa história. E eu estou numa situação difícil, pastor Geazi, já são 5 horas e 59 minutos. Terminar essa história em 1 minuto é um desafio. Pode continuar, irmã, fique tranquila. Isso, pode continuar, viu? Pode ir. Vocês me autorizam? Eu posso passar um pouquinho, irmãos? Sim. Você lembra das 25 mil palavras que eu falei? Então, naquele momento, eu comecei... Eu aceitei aquela mensagem com alegria. Eu aceitei aquela mensagem... Eu disse, Senhor, eu queria tanto conhecer e saber qual é esse sinal. Se esse sinal, eu quero este sinal na minha vida. E eu comecei, então, irmãos, a desejar, a estudar mais, a querer. E eu comecei, eu perguntava, eu queria saber tudo sobre o sábado. E eu lembro que eu bombardeei o pastor Paroski. E eu dizia assim, mas como se guarda o sábado, pastor? Porque na cabeça dos adventistas, que nasceram no lar adventista, isso é muito simples, mas na cabeça de quem nunca experimentou isso, o que é guardar o sábado? O que se pode fazer? O que não se pode fazer? O que de fato significa guardar o sábado? E eu comecei a perguntar para ele, eu comecei a querer saber como é que eu podia fazer, e então eu fui convidada pela primeira vez a fazer um culto do pôr do sol. E aí, gente, que alegria! Era o culto do pôr do sol. Eu ganhei aquele culto do pôr do sol como um presente de Deus. Quando eu descobri, eu amei o culto do pôr do sol de uma forma. Aquilo ali, para mim, passou a ser assim, um dos maiores presentes que eu ganhei na minha vida. E aí, então, eu comecei a querer fazer na minha casa. E aí eu mudei toda a estrutura da minha vida. Eu comecei a me preparar para o sábado, porque antes o sábado na minha vida era o dia da faxina, o sábado era o dia da compra do supermercado, o sábado era o dia de arrumar tudo. E eu comecei a fazer isso tudo na sexta-feira, e eu comecei a preparar o culto do pôr do sol, a preparar aquela comidinha gostosa. Me ensinaram, e eu preparava a comidinha gostosa do pôr do sol. Pastor Paroski me deu um CD jovem, e aí eu comecei, quando dava 6 horas, eu chamava o Levi, chamava as crianças, nós íamos para a nossa sala e nós cantávamos louvores, e nós orávamos a Deus, e nós líamos a Bíblia, e depois nós lanchávamos. Aquilo ali começou a ter um valor tão precioso na minha vida, e tudo que eu fazia no sábado. Só que a igreja batista continuava. O pastor
continuava na Igreja Batista, nós continuávamos na Igreja Batista. E eu não podia contar isso para ninguém. Como que eu ia contar isso para alguém? Eu era uma líder na minha igreja. Só que, de repente, a igreja começou a perceber: a esposa do pastor desapareceu no sábado. Cadê a esposa do pastor? A esposa que ia lá para a igreja, que fazia... A igreja era muito... fazia programações, a gente fazia programação, mas muita programação assim... as igrejas evangélicas fazem muito aquelas feiras... Como é que chama? Feiras... bazar, para levantar fundos, para isso. E eu era muito envolvida de fazer essas coisas, de vender coisa dia de sábado lá, fazer bazar, para poder levantar fundos. E eu nunca mais participei de nada disso. E eu comecei a querer saber como é que é o culto adventista. Meu Deus, eu nunca tinha ido num culto adventista, como é que é? Será que é muito diferente do culto batista? E eu me lembro que eu, então, fiz muita amizade. Vocês lembram da escola adventista? E eu comecei, então, a procurar fazer muita amizade com a diretora e com as pessoas que trabalhavam lá, que eram muito próximas. E eu fiz amizade com a secretária, a Alessandra, e eu contei para ela. E ela ficou impressionada com isso, e ela disse assim: eu quero muito, eu quero conhecer, eu quero ir num culto adventista. E ela disse: eu vou te levar. E ela, então, foi, me pegou, ela parou, nós combinamos, e ela parou. Na verdade, antes disso, a minha filha tinha que cantar no coral, nós nunca tínhamos ido, a minha filha ensaiava no coral da escola e nunca tínhamos ido, porque geralmente o coral cantava na igreja adventista dia de sábado. E naquele período eu recebi um convite, e eu disse assim: Levi, nós estamos fazendo uma coisa muito, muito prejudicial para nossa filha. E ele olhou e disse: o que é? Eu disse: a nossa filha ensaia no coral e nunca vai cantar. Nós estamos desestimulando, nós precisamos prestigiar nossa filha. E ele disse: como que a gente pode resolver isso? Ele disse: olha, nesse sábado agora, o coral vai se apresentar na igreja aqui da cidade de Mogi Guaçu. E nós precisamos ir. Eu convenci a ir, e a ida era essa, era para prestigiar a minha filha cantando no coral. Mas eu me lembro daquela efusividade, aquela coisa que eu estava de ir conhecer a igreja adventista. E quando eu cheguei lá, que eu sentei, era Deus falando comigo o tempo inteiro. Mas aconteceu algo bem na entrada. Nós conhecemos um parente, tinha lá uma pessoa que nos conhecia, que era parente de um irmão da nossa igreja. E esse homem olhou e disse: pastor Levi, o senhor está aqui na nossa igreja? E o Levi ficou vermelho e olhou para mim e disse: olha aí o que você está fazendo, está vendo? Você está mesmo querendo acabar com o meu ministério? E ele ficou muito incomodado. E ele sentou lá, e nós ouvimos a nossa filha e saímos. E ele, quando saiu de lá, ele disse: nunca mais me chame para ir numa igreja adventista. Isso não fica bem. Eu sou um pastor batista. Eu não posso me comprometer desse jeito. Quando eu cheguei no domingo na igreja, eu sempre ficava na porta cumprimentando os irmãos quando chegavam. E chegou essa irmã da Igreja Batista, que era parente desse irmão que estava lá na Igreja Adventista. E ela falou assim: pastor, o meu cunhado me falou que você estava lá na Igreja Adventista no sábado, o que você estava fazendo lá? Aí, na hora, eu lembrei: não, eu só estava lá para ouvir a minha filha cantar no coral. Mas ficou aquela pulga atrás da orelha dos irmãos da igreja já. Então, só que eu fui, irmãos, e eu gostei. Eu fui e eu gostei do culto. E eu comecei a querer ir à igreja dia de sábado. E aí nós contamos, e contei então para a secretária da escola, e ela disse assim: Jeane, vamos fazer o seguinte, se você quiser ir de novo no sábado, todo sábado eu te pego e eu te levo. Eu disse assim: mas tem um problema. Eu não posso ir aqui na igreja da nossa cidade, porque as pessoas nos conhecem. Ela disse: não tem problema, a gente vai para outra cidade, a gente vai para a cidade próxima, eu te levo para outras igrejas. E cada sábado, se você quiser, eu te levo para outra igreja. E assim começou. Eu conto que isso aí era a Operação 007. Ela chegava, eu me arrumava sozinha,
E eu entrava no carro dela e nós íamos para outra cidade, para outra igreja, e eu dizia, não me apresente, não diga que eu sou batista, que eu sou esposa de pastor, que eu sou pastora, não diga nada, eu quero ficar quietinha. E assim eu ia, irmãos. E eu comecei a ir, e outra coisa começou a acontecer. Quando eu ia para o culto dia de domingo, meu coração ia apertado. Eu pregava, meu coração apertado, porque meu coração já não estava mais ali. Meu coração já não estava mais naquele lugar. E eu me lembro quantas vezes eu voltei da igreja, do culto da minha igreja, e eu entrava no carro e eu caía no choro. E o meu marido dizia assim, mas meu Deus, mas o que é isso? Mas o que está acontecendo? Mas por que você está assim? E a minha filha, que na época era adolescente, minha filha estava com 12 anos, começou a me olhar também diferente, começou a dizer, mãe, nós sempre fomos batistas, por que a senhora está fazendo isso, mãe? E a minha filha, na época, estava envolvida com a igreja também, muito envolvida no ministério, muito envolvida no louvor, tocava na igreja. E eu comecei a ser vista como alguém que estava trazendo dificuldades, problemas, e gerando até problema no nosso casamento. Mas eu falei para vocês, de Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Deus estava trabalhando, Deus estava conduzindo, ainda que na minha visão, naquele momento, parecesse que não, ainda que naquele momento eu chorasse aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, por que comigo, Senhor? Por que o Senhor não fez isso com ele? Por que o Senhor não fez isso com outra pessoa? Por que, Senhor? Eu estava aqui, tão tranquila, em paz, trabalhando. Por que, Senhor? Mas Deus estava trabalhando, Deus trabalha, Deus trabalha, Deus trabalha, Deus continua sendo o mesmo. E eu comecei a ver, então, que o meu marido começou a despertar de madrugada angustiado, e a angústia estava no seu coração, só que ele não me falava, ele não me dizia, e ele estava com Deus, e ele clamava a Deus, e ele ia até Deus, e ele pedia para o Senhor, e a angústia ia no seu coração. Depois ele me contou, irmãos, que ele passou meses e meses com uma angústia tremenda no coração. Ele contou para mim de uma vez que ele foi buscar um remédio para o meu pai, aqui em São Paulo, e quando ele estava lá, era um local que tinha muita fila, e ele disse que quando ele olhou na pessoa da frente, a pessoa estava lendo um livro adventista, e ele viu que era um livro adventista. Depois ele virou para o lado e ele disse não. Quando ele olhou para o outro lado, tinha outra pessoa sentada lendo o livro adventista. E assim, meus irmãos, foi acontecendo. Aí, um dia, eu e ele fomos numa locadora buscar um vídeo para os nossos filhos assistirem. Nós regrávamos bem a TV dos nossos filhos com materiais evangélicos. Chegando lá, nessa locadora, eu fui direto para a sessão de criança, e ele ficou escolhendo outro material. Geralmente era assim, ele escolhia um material, um filme evangélico para nós dois assistirmos. E ele, então, nós trouxemos o material para casa, e ele disse assim, eu trouxe um filme que eu acho que deve ser bem legal. E nós fomos assistir o filme, irmãos. Quando nós fomos assistir, Heróis da Fé era o nome, ele pensava que estava falando dos patriarcas, e o filme era simplesmente era como se fosse o grande conflito, o livro do grande conflito filmado em cada lugar onde acontecia tudo, e foi impressionante aquilo. E nós assistimos, eram séries, eram DVDs que tinham partes, e nós assistimos todo, e quando terminou, nós vimos ali que era volume 1, quando terminou, nós corrimos para a locadora para dizer, nós queremos o 2. E chegou lá, o dono da locadora olhou para nós e disse, nós não temos o 2. Eu disse, mas como assim? Eu peguei esse DVD aqui. Ele disse, eu sei, eu acabei de atender vocês. Mas esse DVD está aqui, mas eu nunca comprei esse DVD, eu não sei como esse DVD veio parar aqui, eu não trabalho com esse pessoal, eu não tenho esse material. E na hora eu olhei para o meu marido e disse, eu sei porque esse DVD está aqui. Eu sei porque esse DVD veio parar aqui. Os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Os planos de Deus são infinitos, os planos de Deus são poderosos. Deus trabalha, Deus continua trabalhando por amor a cada um de nós. E aquele DVD veio para a nossa mão, não foi trazido por mão de adventista, não foi trazido por mão de ninguém, foi o próprio Deus que colocou aquele DVD nas nossas mãos, porque era um momento que nós estávamos orando e pedindo para Deus
Deus confirma, Deus fala, Deus mostra. Isso é mesmo verdade? Você lembra que eu estava estudando a Bíblia teologicamente e também de maneira intelectual. E depois eu comecei a acordar de madrugada, incomodado, depois que o pastor Paroski ele fala, me apresenta um texto na Bíblia que diz que Deus mudou o sábado para o domingo. E eu comecei a voltar a Bíblia toda, e uma madrugada eu me acordei, eu sempre me acordava de madrugada, e incomodado com tudo aquilo, porque tudo que ele tinha mostrado estava na palavra, mas eu não compreendia, não caía no meu coração, como eu disse para vocês. E naquela noite, um pastor batista, ele sempre estuda a palavra de maneira sistemática, como um adventista, né? Livro por livro, sistematicamente estuda a Bíblia desta maneira. Mas naquela noite eu estava tão incomodado e disse, Deus, fala comigo através da tua palavra. Eu quero compreender, Senhor, mas eu quero compreender pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. E naquela noite eu nunca tinha feito daquela maneira. E eu disse assim, Senhor, eu vou abrir a tua palavra. E aonde eu abrir, fala comigo, porque eu quero compreender a tua verdade. E naquela noite, queridos, eu fechei a Bíblia e eu fechei os olhos e eu abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, eu abri no Salmo 119, e este salmo é o maior salmo da Bíblia, tem 176 versículos. E quando eu abri, eu olhei as letras em negrito grandes, que dizia assim, a excelência da lei de Deus. Quando eu li aquilo, eu comecei a chorar copiosamente. Naquele momento, Deus estava falando de maneira tão clara ao meu coração, e eu comecei a ler este Salmo 119, que ele começa assim, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. E naquele momento, queridos, foi como uma flecha que veio no meu coração e parece que abriu o meu entendimento e eu compreendi. Eu comecei a compreender tudo aquilo que eu estava estudando com o pastor Paroski naqueles estudos. Parece que saiu aquela venda dos meus olhos e eu comecei a ler todo o Salmo 119, chorando, com lágrimas nos olhos, caindo as lágrimas na Bíblia, e eu fui vendo cada texto, e cada texto que eu li, os teus decretos, a tua palavra, os teus preceitos, os teus testemunhos, e eu fui lendo aquele texto, e ali eu disse a Deus, Deus, eu quero obedecer toda a tua palavra. Mas obedecer a palavra, meus irmãos, não era fácil. Não era fácil. Quando chegamos nesse entendimento, nós chegamos num momento que nós olhamos um para o outro, e eu me lembro que eu virei para ele e eu perguntei, Levi, você tem dúvida de que tudo isso é palavra de Deus, é verdade de Deus? E ele disse não. E eu disse para ele, você vai continuar vivendo a sua vida como um pastor batista? Você vai continuar em frente na sua vida como se Deus não tivesse falado com você? E ele disse assim, mas você está preparada para tudo que vem por aí? E eu disse, o que vem por aí? E ele disse assim, você entende que a nossa casa é da igreja e nós não vamos poder permanecer na igreja. Nós vamos ter que sair da igreja. Você entende que nós não vamos ter casa para morar? Você entende que o nosso salário vem da igreja, nós não vamos mais ter salário? Você entende que nossos amigos todos vão nos abandonar, vão falar coisas a nosso respeito, nós vamos perder até mesmo a nossa reputação? Você entende isso? Você está pronta e preparada para isso? Eu virei para ele e disse assim, mas o que vamos fazer? E foi nessa conversa, então, irmãos, que nós decidimos que não importa o que acontecesse, nós deixaríamos
nós entregaríamos a igreja. E apoiados pelo pastor Osmar Reis, Deise Reis e o pastor Paroski, que em todo esse tempo, porque eu contei de 3 terças-feiras, mas o pastor Paroski não nos deu estudo só 3 terças-feiras. Ele nos acompanhou durante um ano inteiro. Um ano inteiro ele nos acompanhou. Um ano inteiro. Essas 3 pessoas nos cercaram de carinho, de atenção. E nesse momento, então, amparados por eles, emocionalmente e em oração, nós decidimos entregar a igreja. E foi marcado o dia, nós marcamos o dia, que foi dia 6 de junho de 2009. Dia 6 de junho de 2009, um domingo, no culto mais frequentado da Igreja Batista. Domingo à noite, a igreja estava lotada e o pastor Levi, então, pregou um sermão baseado no texto bíblico, lá em Atos, quando Jesus diz que o Espírito Santo é que nos levará a toda a verdade. E ele começou a pregar falando sobre isso, sobre o poder do Espírito Santo, sobre a verdade de Deus. Ele começou a falar de homens e mulheres que tiveram que pagar um preço por obedecer a Deus. E quando terminou aquela mensagem, ele disse assim: eu também estou vivendo isso na minha vida. Eu, neste último ano, fui exposto à palavra de Deus como nunca tinha sido antes. E essa exposição firmou no meu coração novas convicções que não me permitem continuar a pastorear vocês. Por isso, esta noite, meus irmãos, eu estou pedindo a exoneração do meu cargo de pastor. E a igreja toda ficou atônita, um ficou olhando para o outro e começaram, então, a chorar e a dizer o que está acontecendo. E o vice-moderador da igreja, que é a mesma, tem a mesma função, o vice-moderador tem a mesma função de ancião da igreja, então veio à frente e disse: irmãos, fiquem calmos, isso não vai acontecer, não, nós vamos convencer o pastor Levi a ficar. E o culto terminou naquelas condições, as mulheres todas vieram comigo e a igreja toda chorando, e ficamos ali até umas 11 horas da noite, e como nós não tínhamos dormido na noite anterior, eu pedi: Levi, por favor, vamos embora, eu não consigo mais ficar. E fomos embora para casa, e chegando em casa, alguns irmãos foram atrás de nós, ficaram lá em casa até de madrugada, e no dia seguinte, era às 7 horas da manhã, o telefone toca, o líder, presidente da associação que nós frequentávamos, Batista, ligou, dizendo: eu já estou sabendo de tudo o que está acontecendo, não tomem nenhuma decisão, nós vamos aí. Me marcaram o dia, e 3 dias depois foram um grupo de 7 pastores na nossa casa. E lá conversaram conosco e disseram assim: pastor Levi, o senhor deve estar agindo sob forte pressão. Faça o seguinte: tire 2 meses de férias, vá pensar direitinho, bote a sua cabeça num lugar que tenho certeza que o senhor vai pensar melhor. E o Levi disse: eu não preciso de 2 meses. Deus já trabalhou comigo durante um ano inteiro. Faz um ano que Deus está trabalhando comigo. E ele disse assim: pastor Levi, é o seguinte, deve ser essa igreja aqui, o senhor não deve estar gostando de trabalhar aqui nessa igreja. Eu tenho igrejas grandes em Campinas, tem 2 igrejas grandes em Campinas que estão sem pastor, e eu posso indicar o seu nome para o senhor ir para lá. E o Levi disse: não indique o meu nome, eu não vou aceitar a sua indicação, isso já foi uma decisão tomada. E aí eles oraram conosco e ele disse: eu lamento muito, pastor Levi, lamento muito perdê-lo, mas eu não vou desistir do Senhor. Nós não vamos desistir do Senhor. E eles saíram, e naquela semana, meus irmãos, nós também decidimos sair da cidade, porque era um escândalo no meio da cidade. E os irmãos não paravam de ir lá, e era muita conversa. A minha filha, que estava estudando no colégio adventista, mas nós tínhamos incentivado muitos irmãos da nossa igreja a colocar filhos na escola adventista. A gente também não queria que a nossa filha fosse maltratada, falassem coisas para ela. Então, nós tiramos, aquela semana, a nossa filha não foi para a escola, e nós começamos a ir todos os dias. Acordávamos de manhã e íamos lá para o NASP para passar o dia lá, só para não ficar na nossa cidade. E foi nessa semana que a gente decidiu
mudar para a Unasp. Mudamos para lá, nós fomos procurar uma edícula para morar, tivemos que nos desfazer de tudo que tínhamos. Rapidamente, eu dei imóveis, vendi imóveis para ficar só com o que coubesse na edícula que eu fui morar. E assim nós começamos, foi um período de recomeço na nossa vida. O Levi voltou para fazer as matérias distintivas adventistas, todas as matérias históricas e doutrinárias, e nós ficamos ali por mais 2 anos. Foi um tempo de adaptação doutrinária, que a maioria das doutrinas batistas parece muito com a Igreja Adventista, porque vocês sabem que a Igreja Adventista nasce com pessoas da Igreja Batista, aqueles grupos históricos no início ali. Então, havia as distintivas, que é sobre o sábado, sobre a escatologia, sobre a questão da doutrina da morte, né? O santuário celestial, que são doutrinas distintivas. Mas eu gostaria, então, de concluir mostrando para vocês dia 5 de setembro de 2009 foi o nosso batismo. E eu gostaria de compartilhar com vocês o nosso batismo. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês rapidamente, só para terminar. Eu sei que o tempo... Pastor Geazi, está mostrando aí? Sim. Esse é o pastor Parochi. Sabe, irmãos, essa é uma história do amor de Deus por uma família. Eu costumo dizer que não foi uma história fácil de ser vivida, não foi. Não foi. Eu chorei muito, choramos muito, mas eu costumo dizer que valeu a pena viver tudo isso. E que se eu tivesse de viver tudo isso novamente, eu viveria. E eu digo que eu amo essa igreja. Amo essas verdades. E a minha oração, minha única oração, desde aquele dia, é que Deus me ajude a ser fiel até o último dia da minha vida. Que Deus me ajude a ser fiel a essa mensagem e a essa igreja. Eu sou pastor adventista agora, tem 11 anos, desde o ano de 2009. E eu queria dizer para vocês que eu sou feliz como pastor adventista, tenho maior alegria. Mudei agora, em fevereiro, para o distrito de Jandira, estava em Helena Maria, e cada distrito que eu inicio, parece que eu estou começando de novo o meu ministério. Então, aquela alegria, o desejo de servir ao Senhor, o desejo de falar do seu amor. Então, eu sou muito feliz como adventista do sétimo dia, como pastor adventista do sétimo dia, e eu tenho encontrado muitos amigos na igreja adventista. Eu digo que cada distrito que eu saio, eu deixo muitos amigos. E eu queria dizer que eu tenho um pastor adventista que é meu amigo, é o pastor Geazi. Nós temos
estado juntos, passamos um ano ali fazendo curso, né, de mestrado ali no colégio e convivendo com o pastor Geazi, viajando, saíamos daqui 4 horas da manhã para estar lá no curso às 7, e ele tem sido um grande amigo, juntamente com a sua esposa Rose, e é um pastor realmente muito abençoado, e certamente que tem sido uma bênção no distrito de Carapicuíba, como aonde ele tem passado, ele tem sido uma testemunha de Jesus. Eu quero também dizer para você o seguinte: Deus não nos ama mais do que ama a você. Deus não tem filhos preferidos, prediletos. Deus ama todos os seus filhos. E Deus continua sendo o Deus que fala, o Deus que derrama o seu espírito sobre todos aqueles que desejam. Deus vai até onde você permitir. Se você permitir, Ele fará grandes coisas na sua vida. Se você permitir, Deus fará obras tremendas na sua vida e na sua família. Deus ama a cada um de nós. E nós podemos permanecer firmes nele. Nós vamos agora orar. Nós vamos orar agora. Eu gostaria de orar, eu não sei como processa agora, pastor Geazi, qual a orientação que o senhor dá? Você pode fazer uma oração agora, depois nós teremos 5 minutos de oração individual com os irmãos, aí depois o pastor Levi pode fechar com uma oração final depois, tá bem? Okay. Pai Santo, Deus de amor, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. Amém. O Senhor é um Deus que fez tudo lá na cruz do Calvário para nos dar a salvação e continua fazendo através do teu Santo Espírito, nos chamando para estarmos perto de ti. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a ti, a tua palavra, a tua mensagem. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça a vida de cada irmão, de cada família que está conectado agora conosco. O Senhor conhece os seus anseios, as suas angústias e as suas dores. Pega na mão de cada um, Senhor, e os ajude para que eles possam todos os dias crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Porque a tua palavra diz: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Ajuda-nos a cumprirmos os teus planos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha. Nós vamos ter, então, nesse momento, um momento de oração individual, né? Nós vamos ter uma música, enquanto a música estiver tocando, nós vamos estar orando e pedindo a Deus, né? A renovação do batismo do Espírito Santo. Que Deus nos consagre cada dia mais. E após o término da música, aí o pastor Levi faz uma oração para encerrar a programação.
Senhor, nosso Deus e eterno Pai, louvamos o teu nome, Senhor, porque só tu és santo, só tu és digno de toda honra e toda glória. Queremos agradecer, Pai, por esta manhã, por este momento, Senhor, que podemos, ó Deus, compartilhar testemunho, Senhor, daquilo que tu és e daquilo que tu tens feito em nossas vidas. Que o Senhor possa, ó Deus, fortalecer a vida de cada família, renovando a sua aliança com o Senhor, recebendo o batismo do seu Espírito Santo, Pai, para esse dia de vitória na tua presença. Pai, que nós possamos, como o Senhor diz, Pai, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Que nós possamos te obedecer, Senhor, que nós possamos te honrar, que possamos viver cada dia na tua presença, aguardando a tua breve volta e anunciando, Pai, as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abençoa, Pai, grandemente o distrito, Pai, de Carapicuíba, cada família. Abençoa, Pai, a família do pastor Geazi. Guarda o Senhor e os fortalece no poder do teu Espírito Santo. Nos dá um dia na tua presença. Pedimos a tua bênção e oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Extraordinário, viu, pastor Levi, Giane? Que Deus continue usando vocês assim poderosamente, viu? Vocês têm sido uma bênção. Realmente foi fantástico aí o depoimento de vocês, o testemunho. Creio que tocou aqui ao coração de todos, né? Até aproveito para dizer a você que não é adventista, que esteja assistindo, se sentiu tocado no coração de aceitar Jesus como Salvador e se entregar através do batismo, nos procure para que nós possamos agendar o seu batismo, tá bem? Você que se afastou, está voltando, né, e sentiu que é o momento, que Deus te abençoe. Amanhã nós teremos entre nós também uma pessoa muito importante que vai pregar, que é a departamental do Ministério da Mulher e da Recepção, a Thelma, lá da União Central Brasileira, tá bem? Divulgue aí para as irmãs, para as mulheres que vão estar conosco também amanhã, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, o pastor Levi, irmã Giane. Deus abençoe a sua família, tá? Deus abençoe a todos, tenham um bom dia de trabalho. Nos encontramos amanhã às 5 horas, com a graça de Deus. Fiquem na paz.